Uma igreja dividida em duas. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Mateus 25, versículos 1 e 2. Nos casamentos humanos, aqui, é uma noiva para um noivo. Portanto, deixará o jovem seus pais e unir-se-á à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Mateus, ou seja, Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Uma só carne começa com a primeira intimidade sexual. Se não há essa intimidade, não pode ser considerado casamento. O casamento humano é a união de um jovem com uma jovem. Quando se trata do casamento da igreja com Cristo no trono de Deus, após o arrebatamento, é a união de Cristo com a sua igreja composta de uma multidão de cristãos cheios do Espírito Santo, gerados das entranhas espirituais de Cristo, como está escrito em Tiago 1, versículo 18. Se a igreja é gerada da palavra, que é o próprio Cristo, é como Eva que saiu de Adão, mas não por fecundação, mas como uma extensão de Adão, o que a ciência chama de o clone. Assim sendo, nós somos cristãos porque fomos gerados espiritualmente de Cristo com a mesma natureza dele. Por isso, na parábola das 10 virgens, Jesus figurou 5 virgens sendo levadas com ele para as bodas, figurando a igreja composta de uma multidão de cristãos de fato e de verdade. Mateus 25, versículo 10. Na parábola das 10 virgens, Jesus figurou 2 igrejas. As 5 prudentes figuraram a igreja do arrebatamento, enquanto as 5 insensatas figuraram a igreja da grande tribulação. Mateus 25, de 1 a 13, Jesus não nos disse isso no texto, mas acompanhando o roteiro da sua igreja, ou das suas igrejas no livro do Apocalipse, ou seja, da sua igreja, percebemos essa diferença. Creio que esta tem sido a razão de alguns acharem que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Traduzindo a figura do filho da mulher em Apocalipse 12:5, vemos a igreja figurada pelas 5 virgens prudentes sendo arrebatada antes da grande tribulação. O texto diz que depois que o filho e a igreja for arrebatada, Israel será levado para o seu lugar de refúgio fora da grande tribulação durante 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 12, versículos 5, 6 e 14. A igreja do arrebatamento. Esta igreja é representada pelas 5 virgens prudentes. Também ela é mencionada por Jesus na igreja em Filadélfia, onde diz: como guardaste a minha palavra com perseverança, também eu te guardarei da hora da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3, versículo 10. Se Jesus tivesse dito, te guardarei na hora, ele estaria protegendo a sua igreja aqui. Mas ele disse da hora, significa tirá-la daqui em arrebatamento. Aliás, a palavra arrebatamento no Novo Testamento só se aplica à igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala da igreja indo ao encontro de Cristo nos ares. Apocalipse 12, 5 fala da igreja sendo arrebatada para Deus e seu trono. Creio que as cerimônias de casamento aqui foram inspiradas nesse contexto. A igreja dos vivos e mortos fisicamente está aqui,
Com o toque nupcial da trombeta, a igreja vai até ao espaço sideral encontrar com Cristo, o seu noivo. De lá ela vai com Cristo para o trono de Deus, para a oficialização do casamento. Depois ela vai para as bodas do Cordeiro, onde ela será a esposa do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7. A igreja na grande tribulação. Cada uma das 10 virgens tinha uma lâmpada. As 5 prudentes tinham azeite para manter suas lâmpadas acesas permanentes, símbolo do testemunho cristão permanente. Mas as insensatas não tinham azeite para manter as suas lâmpadas acesas. Foi com base nisso que Jesus não as levou com ele para as bodas nesta figura. Mateus 25, 8 e 9. Com isso, subentendemos que Jesus usou o azeite para simbolizar a vida cheia e controlada o tempo todo pelo Espírito Santo. Na verdade, somente a igreja de posse permanente do Espírito Santo é que será arrebatada. O membro da igreja que não tem nele a natureza de Cristo é apenas um crente e não um cristão de fato e de verdade. A igreja na grande tribulação. O servo inútil, no mesmo contexto das 10 virgens, figurativamente será lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Figura o crente na grande tribulação, pois pranto e ranger de dentes são referências aos sofrimentos lá. Mateus 25, versículo 30. Creio que Jesus, ao dizer à igreja em Laodiceia, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, fazia referência ao crente com a natureza de Laodiceia na grande tribulação. Apocalipse 3,19. Como disseram Jesus e o apóstolo Paulo, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Portanto, agora nenhum juízo há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. A grande tribulação será um juízo permitido por Deus para aperfeiçoar os crentes não cristãos. A igreja do arrebatamento não passará por juízo. João 5:24 e Romanos 8:1. Os mortos da grande tribulação. Os crentes mortos na grande tribulação são mencionados debaixo do altar, lamentando: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e lhes foi dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Apocalipse 6, 9 a 11. A igreja da tribulação no céu. Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vidas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículos 13 e 14. É provável que quem fará essa pergunta no céu será a igreja do arrebatamento. Apocalipse 20, versículo 4, a igreja da grande tribulação aparece sentada em trono, somando a igreja do arrebatamento com a promessa para reinar com Cristo 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Sem dúvidas eu pertenço à igreja do arrebatamento. E você?